A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar hoje no Salmo de número 54, um Salmo de Davi. E se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Todos os dias nós meditamos em um capítulo da Palavra de Deus e agora nós estamos no livro de Salmos. Então você é muito bem-vindo, inclusive para voltar a escutar os Salmos que nós já meditamos. E hoje você começa no número 54, vai ser ótimo, em nome de Jesus. Bom, no Salmo número 54, nós temos uma epígrafe. Diz, para o mestre da música com instrumentos de cordas, poema de Davi, quando os ifeus foram a Saul e disseram, acaso Davi não está se escondendo entre nós? Então, esse salmo é um daqueles salmos interessantes em que, graças a Deus, nós temos uma referência para entender a que momento da vida de Davi se refere o que ele escreveu. Ele escreve uma canção, um poema para adorar ao Senhor. Essas canções elas eram usadas em momentos de adoração, de festa do povo de Deus, mas elas têm uma história por trás delas e eu não sei se isso faz diferença para você, mas eu confesso que para você faz muito sentido. Eu amo quando o Senhor traz para nós a referência daquilo que a pessoa estava vivendo no momento em que produziu, né, a canção, o poema, o texto. Então vamos começar. Bom, como eu disse, Salmo de número 54 tem uma história por trás dele. E qual é a história? Bom, qual que é o pano de fundo dessa situação? Se você quiser acompanhar, você pode ver essa história lá em 1 Samuel, capítulo 23. Mas eu quero fazer um outro comentário antes da gente ir propriamente para o texto lá de 1 Samuel. Nós vimos no Salmo de número 52 que Davi havia experimentado uma traição. Doeg, que era um funcionário de Saul, havia falado lá, feito uma fofoca para Saul, e essa fofoca custou, né, trouxe, né, como perda a morte da casa de Aimeleque, né? Porque Saul achou que Aimeleque estava do lado de Davi e não era esse o caso, né? Então os profetas, eles são mortos. Então assim, Davi lá no Salmo 52 havia sido traído por este homem. Até aí, difícil, né, meus queridos? Muito ruim quando uma pessoa mente a seu respeito, levanta um falso testemunho e você sofre o dano por uma coisa que você não fez, ou outras pessoas sofrem o dano junto com você. Mas aqui nesse salmo, uma outra coisa havia acontecido. Se você vai acompanhar a história, Davi, ele estava sendo rejeitado pelos homens da sua própria tribo. E a gente pode ver isso lá em 1 Samuel capítulo 23, verso 19, ou 26, verso 1 depois. E isso tudo, embora ele tivesse protegido uma das fronteiras desse povo contra os filisteus, como a gente vê em 1 Samuel capítulo 23, 1. Ou seja, ele escreve esse texto quando ele estava sendo rejeitado por pessoas próximas e pessoas que ele havia ajudado. A situação do Salmo 52 é um pouco diferente. Doeg, quem era Doeg? Era servo de Saul, tudo bem ficar do lado do rei, tudo bem acusar Davi de uma coisa que ele não fez, vá bene. Mas aqui, ele escreve esse texto quando ele havia recebido o mal em troca do bem que ele fez. Então, se você vai acompanhar lá em 1 Samuel 23, 19, diz assim, alguns ifeus foram dizer a Saul em Gibeá, Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimom. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo nas tuas mãos. Então, esse versículo é o mais curtinho. Se você quiser ver toda a história, você vai lá em 1 Samuel capítulo 23, já começa desde o 22, já vê toda a história de uma vez e vai ser maravilhoso. Então, agora vamos começar. Você está entendendo agora de que maneira que Davi escreveu esse salmo. Verso 1. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome ao Senhor porque tu és bom.
pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Se você tem acompanhado o estudo de Salmos, você sabe que geralmente eu não faço isso, eu não leio o Salmo todo, mas dessa vez eu te dei toda a introdução antes. Então, o que nós vemos em todo esse Salmo? Davi recorrendo, pedindo que Deus o salve, pedindo que Deus o defenda, pedindo que Deus escute a sua oração e as suas palavras, ou seja, Davi estava sendo traído pelo próximo, estava sendo injuriado por aquele a quem ele havia defendido, né? Picaram ele no seu calcanhar, vamos falar dessa maneira, e ele não tinha deixado de orar. E mais que isso, ele estava declarando: Pai, o Senhor é o meu Salvador. Deus, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é aquele que me auxilia. O versículo 4 vai dizer assim: certamente Deus é o meu auxílio. E esse certamente quer dizer, eu não tenho dúvida, é certeza. Deus é o meu auxílio, ainda que as pessoas se voltem contra mim, ainda que eu sofra o dano, apesar de eu ter ajudado essa pessoa, né? E além disso, a outra parte do versículo 4 fala assim: o Senhor é aquele que me sustenta. Então nós temos algumas lições para aprender com Davi. Que Deus, em nome de Jesus, nos ajude para que nós não deixemos de fazer o bem, ainda que ao longo da nossa vida nós tenhamos encontrado pessoas ingratas. Que a ingratidão das pessoas não mudem em nós aquilo que Deus quer que nós sejamos, eu acredito que o Senhor quer que nós sejamos luzeiros nessa terra, que as pessoas possam encontrar em nós as palavras de Deus, a bondade, que Deus possa nos usar com palavras que levam as pessoas para frente, palavras que incentivam as pessoas a olhar por uma outra perspectiva, né, a tirar os olhos do problema e buscar uma solução em Cristo. Que em nome de Jesus, meus queridos, você, eu e todos nós que amamos o Senhor, não sejamos arrastados pela maldade do outro, pela ingratidão do outro, pela traição do outro, que o pecado do outro não nos leve a pecar. Eu acho que é isso que nós precisamos pedir a Deus. Que quando você e eu, a gente olhar para esse salmo, a gente lembra assim: poxa vida, Davi passou uns maus bocados, né? Em alguns momentos acusaram ele de coisas que ele não fez, em outras não somente deduraram, foram injustos com ele, mas principalmente aqueles a quem ele ajudou, né? Pessoas que ele estendeu a mão, foram lá e apunhalaram ele pelas costas. Mas que Deus te ajude, né, a, como Davi, recorrer ao Senhor e declarar que Deus é aquele que sustenta, e mais ainda, que você não deixe de ser bênção de Deus sobre essa terra. Se algum dia você disse assim: também vou largar de ser bobo, vou parar de ajudar porque eu só me ferro. Geralmente é essa frase que a gente fala. Que Deus, em nome de Jesus, fale ao seu coração hoje e que você entenda que quando você faz o bem, você faz em nome dele. E que, embora a gente não faça o certo, a gente não faça aquilo que a palavra diz para receber em troca, a gente obedece a Deus porque a gente ama a Deus. A gente obedece ao Senhor porque a nossa intenção é que o Senhor realmente olhe para nós e veja o fruto do trabalho dele na cruz. Mas que, em nome de Jesus, você faça isso dependendo dele e a despeito das pessoas, porque aí sim você estará agradando o coração de Deus. E que você receba nesse dia, né, a alegria do que está escrito no versículo 4, eu acho que eu vou fechar com ele. Que o Senhor Deus continue sendo o seu auxílio e que você se lembre de que Ele é aquele que te sustenta. Você pode ser uma pessoa forte, uma pessoa lutadora, uma pessoa batalhadora, mas nunca ache que você está de pé, o que você está alcançando as coisas, porque você fez e aconteceu, mas que você se lembre com gratidão de que Deus é aquele que tem sustentado você todos os dias da sua vida. Deus é aquele que tem me sustentado todos os dias da minha vida. Ele pode ter feito eu uma pessoa determinada, que quando tem um objetivo eu sigo à frente, que eu não desisto, mas se o Senhor tirar a mão dele de mim, eu simplesmente desapareço. Então, é isso que tem que estar na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração. A gratidão porque temos o Senhor do nosso lado. Que Deus abençoe muito você e em nome de Jesus, se o Senhor permitir, eu te espero para nós meditarmos no Salmo de número 55. Até lá!